Olá, queridos irmãos e irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos. Estamos começando o nosso encontro com a palavra e hoje nós iremos falar a respeito da fé. A fé que é o dom de Deus para as nossas vidas. Os irmãos têm acompanhado em nossos encontros, ao qual nós estamos aprendendo sobre o tema o Evangelho que transforma o dia a dia. Em nosso encontro anterior, nós falamos a respeito do apóstolo Paulo e a sua grande troca, o milagre da graça, a qual Paulo diz que tudo que ele aprendeu, tudo que ele sabia a respeito de Deus, da lei, ele considerava isso como escória por causa de Cristo, o que significava que Paulo entendeu que tudo aquilo que ele possuía, tudo aquilo que ele entendia, não era nada comparado com o que Cristo nos oferece. Então ele fez essa grande troca. E hoje nós vamos falar sobre o dom de Deus, a fé que nós temos, ao nos depararmos com a vida cristã. Para fazer essa grande troca que Paulo fez, a qual nós aprendemos no nosso encontro anterior, é preciso ter fé. Mas de onde vem essa fé? Quem dá essa fé ao ser humano? Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 3. Nós iremos ler dos versos 21 até o verso de número 26. Romanos, capítulo 3, versos 21 até o 26. Acompanhem comigo a leitura da Palavra de Deus. Mas, agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Então o apóstolo Paulo, ele faz essa antítese, essa comparação entre ser justificado pela fé e sermos justificados pela lei. O que significa ser justificado pela lei? Significa que nós deveríamos cumprir todos os mandamentos de Deus. Não somente os 10, que são mais conhecidos, a qual nós mais conhecemos, mas toda a lei de Deus possui 613 mandamentos. E você não podia falhar em nenhum. Você teria que cumprir todos eles, o que era humanamente impossível, porque o homem ele sempre iria cair em um ou dois ou até mais mandamentos. Então era impossível para o homem se salvar, por si só. Ele precisava de uma intervenção divina. E Paulo fala que nós somos justificados não pela lei, mas pela fé em Cristo Jesus. Esta fé faz com que nós venhamos a crer no sacrifício de Jesus e o que ele fez por nós. Mas, interessante, em Efésios, capítulo de número 2, versículos de 1 a 3, o apóstolo Paulo vai dizer que nós éramos filhos da desobediência. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Estávamos distantes de Deus. Seguíamos os padrões
né, e os conceitos e os valores deste mundo. Quando Paulo se refere a mundo, ali no capítulo 2 de Efésios, ele está se referindo, sim, ao inimigo das nossas almas, ao próprio Satanás. Nós seguíamos os seus conceitos, os seus valores. Os seus pensamentos faziam parte do nosso pensamento. Por isso, nós éramos escravos espirituais do pecado, pois estávamos mortos para Deus. Estávamos distantes de Deus. Vivíamos como escravos deste mundo. Atendíamos o desejo da nossa carne e seguíamos a vontade do nosso mestre. E o nosso mestre não era Cristo, era o nosso inimigo. Nós seguíamos a sua vontade, os seus desejos. Nós estávamos presos, amarrados a ele, por causa do nosso pecado. Então vivíamos uma escravidão espiritual. O próprio apóstolo Paulo disse isso. Estávamos distantes de Deus. E não tinha como você dizer que você não era pecador, porque nós acabamos de ler Romanos 3, 23. Todos pecaram, todos carecem, da presença de Deus. Todos pecaram. Para que nós viéssemos a crer em Jesus, nós precisaríamos de fé. Mas como ter fé se estávamos mortos, distantes de Deus e seguíamos os conselhos e os desejos do nosso inimigo? Por isso, quando estávamos longe de Cristo, toda a pregação, toda a palavra que vinha até nós não produzia efeito nenhum. Poderia ser o maior e o melhor pregador do nosso tempo, um grande teólogo, um grande conhecedor da palavra de Deus. As suas palavras poderiam ser belas, poderiam ser objetivas, poderiam ser claras, mas se Deus não nos despertasse, era como vento batendo em pedra, não tinha efeito algum. Nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos, até que Deus desperta-nos, Deus nos traz a vida e nos dá fé. Fé para crer em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo vai falar isso lá em Efésios, no capítulo 2, do versículo 4 e 5. Ele nos deu vida quando ainda estávamos mortos em nossos delitos e pecados. É isso que Deus fez por nós. Ele nos deu vida. E junto com essa vida, Ele nos deu fé para crer em Cristo Jesus. Por isso hoje, nós somos justificados pela obra redentora de Jesus Cristo. E quem nos fez crer em Cristo não foi a nossa inteligência, a nossa sabedoria, nem mesmo a melhor e maior das pregações, mas foi Deus. Foi Deus que nos resgatou do pecado. Foi Deus que nos resgatou das trevas. Foi Deus que nos despertou, que nos trouxe a vida. E quando Jesus ele fala a respeito disso, ele fala lá no capítulo 3 do Evangelho de João. Jesus fala para Nicodemos: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Necessário é nascer de novo. Esse é o novo nascimento. A pessoa ela estava morta, distante de Deus, e Deus a reaviva, Deus desperta ela, dá vida a ela, e junto com essa nova vida, Deus dá fé para que ela creia em Cristo Jesus.
Por mais que nós venhamos a pensar que um dia eu fui até Cristo, um dia eu fui até a igreja, um dia eu vi um sermão, né? Um dia eu ouvi uma palavra, e naquela palavra eu me arrependi dos meus pecados, eu me converti. Tudo isso é válido, tudo isso é bom, mas nós precisamos entender que para que tudo isso acontecesse, primeiro, Deus nos tornou vivos novamente, vivos espiritualmente. Deus nos deu vida novamente pela fé em Cristo Jesus. Por isso, esse é um dom de Deus. Crer que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador é um dom de Deus. Esta fé que nos move, esta fé que nos fortalece, esta fé que nos traz esperança, né? Essa fé que nos faz enfrentar o pecado, enfrentar a nossa carne, enfrentar os dardos inflamados do nosso inimigo, lutar por Cristo. Esta fé em Cristo, ela nos foi dada por Deus, o Pai. É a obra de Deus Pai na vida dos seus eleitos. E como se dá isso? Para nós entendermos melhor, Atos, no capítulo 16, de Atos dos Apóstolos, versículo 14, ele diz assim: certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Ou seja, quem abriu o coração de Lídia? O Senhor, para entender as coisas que Paulo dizia. Por isso, toda a pregação, ela precisa ser cristocêntrica, para que a obra do Espírito Santo seja feita na vida daqueles que ouvem a palavra. Paulo não estava pregando a respeito de um Deus estranho, Paulo não estava pregando uma doutrina diferente, Paulo estava anunciando a Cristo e o Evangelho. E o coração de Lídia se abriu, porque o Senhor abriu o seu coração. O Senhor tirou a venda de seus olhos. O Senhor deu luz nas trevas em que essa mulher vivia. O Senhor abriu o seu coração. Depois que Deus abriu o coração de Lídia, ela respondeu a esse chamado. Ela nasceu de novo. Então ela foi convertida, ela foi batizada, e não somente ela, mas toda a sua família, e eles passaram a servir a Deus. Vejam que momento glorioso, que momento transformador, né? A partir do momento que nós nascemos de novo, Deus nos dá um novo pensamento. Nós não seguimos mais, né, os desejos, os valores e os princípios deste mundo. Nós seguimos agora a palavra do nosso Deus. É ela quem nos guia, é ela quem nos orienta, e é pela fé que nós cremos, a fé que Deus coloca no nosso coração, né? que é resultado desse novo nascimento em Deus. Portanto, queridos irmãos, para mantermos esta fé viva, acesa, em chamas dentro do nosso coração, nós precisamos buscar a Deus em oração. A oração, ela nos humilha. A oração, ela nos coloca em nosso devido lugar. Nós nos aproximamos de Deus em oração. O Deus que sabe todas as coisas. Ele não precisa que nós, em nossa oração, diga o que nós precisamos. Mas nós precisamos ouvir. Porque só assim nós iremos nos humilhar. Só assim nós iremos reconhecer que nós dependemos de Deus para todas as coisas da nossa vida. Esse dom de Deus, esta fé que foi dada a nós, ela precisa ser mantida, né? Ela precisa estar em chamas no nosso espírito. E nós só conseguiremos através da oração.
e possamos viver essa transformação que o Evangelho traz na nossa vida dia a dia, e que seja uma vida de oração em todo o tempo. Como o apóstolo Paulo diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, orai sem cessar, ou orai a todo momento esteja orando. Que esta palavra venha aquecer o nosso coração. Que Deus os abençoe. Eu desejo a todos um ótimo final de semana e até o próximo encontro com a palavra. Forte abraço e até lá. Eu preciso crer e confiar, ter o dom de esperar em Ti, me entregar em fé e continuar. Sei que tudo podes ressuscitar. Não importa a luta nem a dor, eu estou firmado no Salvador. Sei que minha resposta vai se levantar, porque creio no sangue de Jesus que me torna invencível. Preciso crer e confiar, ter o dom de esperar em Ti, me entregar em fé e continuar. Sei que tudo podes ressuscitar. Não importa a luta nem a dor, eu estou firmado no Salvador. Sei que minha resposta vai se levantar, porque creio no sangue de Jesus que me torna invencível. Pela fé
shine now.